Se você quer uma resposta de um caso misterioso, talvez eu possa te dar alguma, e hoje nós vamos falar sobre a Lady Di, uma princesa muito querida pelo povo, e há muito tempo já que vocês vêm me pedindo esse caso, só que tem muitos pedidos aí que vão para o topo, então eu acabo trocando um pouquinho a ordem, mas como eu já expliquei, aos poucos eu vou fazendo, tá? Então vim trazer hoje esse caso para vocês. Acabou surgindo bastante teoria sobre o desencarne dela, que não foi apenas um acidente, então é isso que a gente vai ver aqui. Mas antes de tudo, já quero pedir para você deixar aquele like, que é muito importante. Eu sempre peço para vocês que é muito importante mesmo. Ajuda a divulgar aí o vídeo e o canal. Como eu sempre falei, aqui é uma troca, né? Eu ajudo vocês, vocês me ajudam muito, dando like, se inscrevendo. Confere aí também a sua inscrição, porque se você não engaja, se você não curte ou se você não comenta, o YouTube entende que você não gosta daquele conteúdo ou que não é relevante para você. Então, às vezes, ele até te desinscreve. Então, é muito importante você verificar se você ainda continua inscrito, se o seu sininho de notificação está ativado. Eu também sempre deixo aqui do lado meu Instagram e meu WhatsApp, aqui embaixo um link com todas as minhas redes sociais, com Instagram, com página no Facebook, com WhatsApp. Então é muito importante vocês me seguirem lá. Eu fiquei muito feliz que vocês gostaram da nossa live de terça-feira. Na terça eu fiz uma live aqui de perguntas e respostas, né? Live de caridade com baralho cigano, onde eu respondi gratuitamente a pergunta de vocês. Foi bem bacana, tive feedbacks maravilhosos de vocês e eu pretendo fazer mais vezes. Eu vou me organizar aí nesse sentido. Então, sem mais delongas, vamos começar o nosso caso de hoje. A princesa Diana foi uma aristocrata e filântropa, nascida no Reino Unido. Ela foi um membro da família real por seu casamento com Carlos entre o ano de 1981 e 1996. Carlos era o príncipe de Gales, primogênito da rainha e herdeiro aparente dela, né? Da rainha Elizabeth. A princesa Diana era mãe do príncipe Guilherme II na linha de sucessão ao trono e o príncipe Henrique. Lady Di, como era conhecida, ela foi uma influente personalidade global, ficando conhecida mundialmente mesmo e bem querida pelas pessoas, principalmente nas últimas décadas do século XX. Ela acabou sendo apelidada como a princesa do povo devido ao seu carisma, simpatia e espontaneidade e principalmente pelas causas sociais que ela participava. Ela ajudava bastante pessoas. A Lady Di acabou atraindo muita atenção da imprensa e do público após o seu casamento com o príncipe, ocorrido em 1981, e após uma série de conflitos entre eles e casos extraconjugais de ambas as partes, ela e o príncipe de Gales se divorciam em 1996. E embora o seu afastamento da realeza, a Diana continuou sendo bastante popular entre as pessoas, e a imprensa continuava perseguindo, e a mídia em torno da sua imagem era cada vez mais frequente e frenética. Em 31 de agosto de 1997, às 00h18, em uma Mercedes que estava levando a Lady Di, o seu namorado Dodge, o guarda-costas e o motorista Henry, eles saem do hotel em Paris em direção ao apartamento do Dodge. E eles estavam sendo perseguidos por muitos paparazzis, houve até a tentativa de despistar eles, acho que saindo com o carro isca para despistar, mas parece que não resolveu muito. A imprensa era muito mesmo em cima dela, principalmente depois que ela começou esse namoro dela, porque querendo ou não, ainda ligavam muito a imagem dela, a imagem da realeza. E a rainha com certeza deve ter ficado full pistola com isso, né? Porque a questão da realeza, eles são muito certinhos, tem vários dogmas aí, é bem complicado. O divórcio em si já é muito chocante, né, para eles. Com certeza eles não devem ter gostado nada dessa situação, então os paparazzi estavam ali em cima,
fotografando cada movimento dela, principalmente com relação a esse atual relacionamento, né? Tava assim, um bafafá tremendo. Queriam a todo custo ali flagrar ela com o namorado. 5 minutos depois, o veículo entra num túnel em Paris, a 90 km por hora, bate de leve na traseira de um Uno e colide contra uma pilastra. O médico Frederick, que passava pelo local, foi o primeiro a prestar atendimento ali, quando ele viu todo o acidente acontecendo. O namorado da Lady Di, o Dodge, ele tinha falecido na hora, e o motorista também. Já o guarda-costas e a Lady Di, eles permaneciam inconscientes, mas tinham vida ainda. Eles foram levados ao hospital. O guarda-costas continuou em estado grave, mas depois ele ficou bem. Ele diz até que ele não se lembra de nada, ele meio que perdeu a memória ali do acidente, que aconteceu antes do acidente, depois, durante, ele não se lembra de nada. E a Lady Di, apesar de estar aparentemente estável, às 4 horas da manhã no hospital, ela desencarna. O seu desencarne gerou grande comoção mundial, gerando um luto enorme pelo Reino Unido. Seu funeral foi acompanhado por cerca de 1 milhão de pessoas. Foi o evento não esportivo mais assistido da história do país e um dos mais assistidos do mundo, né, que foi transmitido ao vivo. E, como sempre, não demorou muito para que as teorias da conspiração surgissem em torno do que aconteceu com ela. Principalmente a respeito da família real, que foi o que eu falei para vocês. Apesar dela ter separado, ainda vinculavam muito a imagem dela. Ela nunca seria apenas a Diana, e sim a princesa, a que foi casada com o príncipe, vinculando aí a imagem da rainha também a ela. E muitas pessoas achavam que a família real queria dar um jeito de acabar com isso, tirando a vida dela. Eu não duvido que isso seria possível, mesmo não duvido, até porque a gente sabe que basta ter um pouquinho de dinheiro que as pessoas já conseguem sim fazer certas coisas. Imagine com uma influência tão grande quanto de uma rainha, por exemplo. Isso fez com que as pessoas achassem que ou alguém ali teria sido pago para provocar o desencarne. Eu falo sempre desencarne, porque vocês sabem que eu não posso falar a palavra exata aqui, para provocar o desencarne da princesa. Ou que o carro dela tivesse sido sabotado para causar tudo o que causou. Ou até os paparazzis tivessem sido pagos ali para causar algum tipo de situação. Além da questão de que eu falei para vocês do guarda-costas, que foi o único sobrevivente, ele diz não se lembrar de nada. O único sobrevivente não se lembrar de nada é muito esquisito. Então, baseado na questão da família real, uma das teorias é que ela estaria grávida e eles ficaram sabendo de alguma forma e não queria que esse escândalo viesse a público. E o que fortaleceu ainda mais essa teoria é que depois que confirmaram o desencarne dela, depois que os médicos confirmaram o desencarne, a equipe do hospital apressou o processo de embalsamento do corpo da princesa Diana. O argumento usado pelas autoridades foi que o dia estava muito quente e o corpo não teria uma refrigeração ideal. Mas muitos acreditam que o procedimento foi feito para impedir exames que comprovariam a gravidez da princesa. Também algumas pessoas, alguns testemunhos do local, disseram ter visto flashes de luz que provavelmente foi usado para atrapalhar a visão do motorista e ocasionar o acidente. Mas o que fortaleceu mesmo essa teoria de que pudesse ser algo armado ali pela família real foi uma carta que a própria Lady Di escreveu para o seu ex-mordomo 2 anos antes da tragédia que aconteceu. A Lady Di escreveu essa carta para o mordomo dela, dizendo ter receio de que o Carlos, o príncipe, pudesse fazer alguma coisa ali para tirar a vida dela, justamente em um acidente de carro.
A carta é legítima, a veracidade dessa carta foi comprovada e a própria legislade desconfiava de que algo pudesse acontecer com ela. Então, na carta ela diz, abre aspas, esta fase particular da minha vida é a mais perigosa. Meu marido está tentando um acidente no meu carro. Falha nos freios e ferimentos graves na cabeça, a fim de tornar o caminho claro para ele se casar com Tig, ou Tag, não sei como se pronuncia. Camila não é nada além de chamariz. Então, estamos todos sendo usados pelo homem em todos os sentidos da palavra. Fecha aspas. Porém, o que causou mesmo o acidente, segundo a polícia, eles comprovaram que o motorista estava embriagado, misturou aí volante com bebida e teria ocasionado o acidente. O exame feito na época realmente comprovou que ele tinha álcool no sangue. Álcool acima do limite permitido ali para dirigir. Mas testemunhas que o viram saindo do hotel disseram que ele estava aparentemente normal, que ele não parecia estar bêbado. Alguns vídeos do sistema interno de segurança do hotel mostra ele amarrando o cadastro sem se desequilibrar, o que confirma também a teoria de que ele não estava bêbado e foi algo realmente provocado. E realmente todas essas questões colaboram para essa questão. E é justamente isso que a gente vai ver aqui. Se foi de fato apenas um acidente, se não, se no caso de ter sido provocado, quem fez, por quê, né? A troco de quê? E entender tudo o que aconteceu nessa questão, nessa situação desse caso, tá bom? Então vamos ver aqui, eu vou tirar uma geral, tá? Pra gente entender o que aconteceu naquele dia. Vamos ver aqui, tá? Entender o que aconteceu naquele dia. Eu sempre tiro aqui as cartinhas e depois eu vou mostrando pra vocês, tá? Gente, eu vejo como sendo apenas um acidente. Não vejo nada sendo provocado diretamente. O que acontece? Me fala que sim, provavelmente aí, da embriaguez do motorista, ele tava assim, bêbado, né? Estavam ali sendo sim perseguidos pelos paparazzis naquele local. Que a mesma coisa que eu falei pra vocês no caso do Pass That Love, né? Parece um quebra-cabeças. São diversas situaçõezinhas ali que se encaixam pro pior acontecer. O cara tava bêbado. Essa moça, ela de fato não tinha paz. Ela tinha que estar preocupada o tempo inteiro com isso e se esconder. Vejo sim a questão deles fugindo dos paparazzis, que foi o que culminou, né, no desencarne dela. Porém tem a questão que eu vi aqui, que eu falei pra vocês, sobre ela já estar desconfiada. Eu não desacredito da possibilidade dela ter sido ameaçada, tá? Porque me fala que sim, de que ela meio que já estava avisada, alguém tinha ameaçado ela de alguma forma, alguém tinha dito pra ela de alguma forma que ela corria risco de vida. E ela estava muito, muito, muito preocupada com isso.
Ela estava muito preocupada com isso. Tanto tem a questão da carta que ela escreveu. Ela realmente estava muito preocupada com isso. Ela temia pela vida dela e ela sentia, porque é o que eu falei pra vocês. Eu acredito que eu já tenha falado isso pra vocês, que a gente sente. Quando tá próximo do nosso desencarne, a gente sente. Quando tá muito provável que isso aconteça. Não só a gente, mas com as pessoas à nossa volta. A gente sente, o nosso espírito sempre sabe. Porque a gente já vem pra cá com uma data de partida. Então, ela sentia isso, tá? Ela sentia e ela sabia. No fundo, ela sabia disso, que iria acontecer, tá? Ela tinha medo, inconsciente, óbvio. Ela temia pela vida dela, provavelmente por alguma coisa dela ter sido ameaçada e também que ela de fato sentia que ela corria perigo. Me fala aqui mais uma vez que a questão da família real que me fala muito foi o principal causador disso. É o que eu tô falando pra vocês. Uma série de coisas. Foi o homem embriagado. Foi essa coisa dos paparazzis. Ó, os paparazzis atrás dela. Aqui me fala muito deles. Colaborou pra isso. A perseguição. Porque se não tivesse perseguição, se eles não estivessem fugindo de alguém, o acidente não teria acontecido, tá? Então tem esse ponto. Ele realmente estava embriagado, mas se não fosse os paparazzi, provavelmente poderia não ter acontecido. Ou, se fosse o contrário também, se o motorista não tivesse bêbado, provavelmente poderia não ter acontecido. A questão do quebra-cabeças, mais uma vez. Ela estava com medo, sim, do que poderiam inventar ou do que poderiam dizer. Ela estava cansada daquela perseguição, na verdade. E a questão maior toda é essa, em questão da família. Porque me fala que eles não têm culpa diretamente, não foi nada que eles fizeram, planejaram e arquitetaram o acidente, mas eles têm grande culpa, sim, na situação toda que aconteceu com ela. Assim como o motorista, assim como os paparazzi, vocês entendem, tipo, tudo colaborou para que aquilo acontecesse. Diversas coisinhas. Então agora a gente vai ver aqui, tirar a dúvida se ela estava realmente grávida, tá? Vamos ver. Olha, eu não sei se ela estava suspeitando. Me fala aqui provavelmente que sim. Provavelmente que ela estava suspeitando. Ou que ela tinha perdido recentemente, tá? Mas é a única coisa que me diz aqui. Não me fala em momento nenhum que, de fato, ali no momento do acidente ela estava grávida. Não me diz. Ela pode estar... poderia estar, sim, desconfiando de uma possível gravidez ou que ela tenha perdido recentemente, tá? Acredito que possa ter acontecido isso. Mas grávida mesmo no dia eu não vejo não, tá? E uma coisa engraçada que eu vejo também é que não vejo que o acidente fosse um destino dela. Tipo, que ela estava fadada a falecer naquele dia, naquele horário, daquela forma, que fosse o destino dela. Que já estava escrito, que não teria escapatória, porque teria. Ao mesmo tempo que eu vejo que ela estava propensa àquilo, ela estava propensa àquela situação, provavelmente, se ela tivesse se consultado comigo, ia falar assim, não viaje, não vá pra longe de carro, tipo, qual é o risco de acontecer algum acidente com você? Porque ela estava propensa àquilo. Tinha como ser evitado. Isso que eu vejo aqui. Ó. Tinha como ter sido evitado esse destino dela. Se ela... Enfim, né? O quebra-cabeças.
se as peças não tivessem se encaixado daquela forma. Fala muito isso aqui. Infelizmente foi todo o desenrolar da história que culminou para que isso acontecesse. Ela já estava propensa a esse tipo de situação, assim como a gente tá, de repente, em outras situações, às vezes a pessoa pode estar propensa a ser atropelada, tá atravessando a rua, da vibração dela, do destino dela, mas uma coisa que pode ser evitada, vocês entendem? Tem coisa que não tem jeito, quando tem que acontecer, acontece, mas tem coisa que tem como ser evitada, sim, com algumas atitudes. E, infelizmente, ela não sabia disso. Acabou sendo levada ali através da situação. Eu vejo de fato que ela e a Rainha Elizabeth eram um desafeto aí. De alguma forma, uma não ia com o focinho da outra, tá? Tá claro isso aqui. Mas que muito mais pela questão da realeza, da coroa. A coroa tem um peso muito grande para a rainha. O controle que ela precisa ter sobre o filho, principalmente por ele ser um sucessor dela. Então, a cobrança é muito maior, não tem jeito. E diversas coisas ela não concordava justamente por não ser bem visto para a coroa, para a realeza. Muitas coisas ela não gostava e ela queria de fato que muita coisa fosse diferente. Não gostava de certas atitudes, mas provavelmente o melhor mesmo seria tirar a Diana do caminho, tá? Fala muito aqui. Tirar ela da família real, ou do caminho, né? É mais isso, tá? Que eu vejo. Realmente, de fato, eu não vejo ela grávida no momento do acidente. Eu não vejo que tenha sido provocado diretamente, foi provocado indiretamente, tanto pelo motorista que estava embriagado, pelos paparazzis que estavam perseguindo eles. E não só isso, mas por ela já estar com medo de uma situação, ela está já de saco cheio, muito provavelmente ela falou, mete o pé no acelerador, foge desses caras, eu não aguento mais. Provavelmente o cara tava até seguindo ordens, né? Vaza, não deixa eles pegarem a gente não, eles flagrarem a gente. Então, assim, eu acho que tem culpa no cartório aí de todos os lados nessa situação toda. Foi, infelizmente, um grande incidente. Diversas situações, várias coisas que culminaram nessa situação. Muito triste, mas, né, assim que a vida é. Acredito que hoje, no plano espiritual, a princesa, obviamente, né, ela não é mais princesa. E é isso que acredito que ela planeja, é tirar esse peso dela. Ela planeja, sim, reencarnar, acredito, me dá uma conotação muito grande disso, que ela vai reencarnar sim. E mais uma vez, foi no caso, acredito que tenha sido no caso da Marilyn, que ela queria reencarnar sem riqueza e sem fama, e é isso que eu vejo aqui, tá? Vejo aqui ela sim, provavelmente se preparando aí no processo de reencarnar, mas acredito que agora não. Muito provavelmente ela tá no processo e acredito que esperando aí o príncipe Carlos, né, o Charles, para eles se resolverem no plano espiritual, né, porque tem toda essa questão ainda, tem muita coisa que eles precisam resolver, acredito que nem só ele, né. Todas as pessoas à nossa volta, as pessoas que participam ali do nosso plano encarnatório, tem uma ligação na nossa evolução, em toda a questão da nossa vida. Então tem sim ainda muitas questões que eles precisam resolver, apesar da maior parte do nosso processo ser individual, tem muita coisa que precisa ser resolvida com ele, tá? Mas me diz muito forte, sim, que agora ela tá bem, ela tá em paz, na medida do possível, e tá no processo ainda de aprendizado,
de se resolver, aí provavelmente pra reencarnar. Mas no geral eu vejo que ela tá bem. Eu tirei aqui porque eu sei que vocês gostam de saber como a pessoa tá. Apesar de ter bastante tempo do desencarne dela, acho que pra ela parece que foi ontem. É engraçado isso, né? Que não existe tempo pra eles. Mas é como se estivesse tudo muito recente ainda, apesar dela estar bem resolvida, tá? E tem muita coisa, gente, que o espírito precisa passar e aprender. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenha ficado claro pra vocês. Deixe sua opinião aí nos comentários, o que você acha sobre isso. Muita gente me pediu pra fazer sobre a família real. Realmente, muitas situações aí complicadas relacionadas a eles. Eu vou ver se eu faço um vídeo especificamente sobre a família real e trago pra vocês. Então, deixem a sua opinião, deixe o like no vídeo. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.